Então, a lição de casa de Ciências Naturais ficou da 183 até a 185. Agora, nós vamos para a História. Isabela entrou agora. Isa, 183 até 185 para casa, tá bom? Isa, tá bom? Dá uma anotadinha aí que eu vou mudar a página aqui. Gente, posso ler? Calma, só um minutinho, que eu vou mudar aqui na... Calma, criatura. Se acalme, meu bem. A gente ainda tem 3 horas de aula. É assim, Gente, calma, é uma coisa que eu não tenho. Tá, a gente? gente combina tudo antes Filha, espere, que a gente tem ainda 2 horas de aula. de gravar e o pessoal fica fervoroso. Aí quando a gente começa a gravar aqui, que tá todo esse tumulto, quem tá assistindo a aula não entende nada. Fala, nossa, por que o pessoal tá assim agitado? Não sabe o que aconteceu antes de começar essa gravação. 183 até quanto? 185. Isso, beba um pouquinho de água. Aqui, ó. Quem entrou agora, as páginas já foram divididas para leitura. Pode começar a leitura. Só eu e o Yudi vai ler, só eu e o Yudi. Vamos lá. Regiões. Na próxima, posso querer ler? Por favor, que tu tá bem atrasada. Pode, depois é matemática. Ai, não. Não quero mais não, obrigada. Matemática é número. Vamos. Fica bravo comigo não, filho. Bora, Nuna, bora. Não, bloqueei todo mundo. Chega. Vamos. Regiões monoteístas. Você já conheceu alguma regiões Religião politeísta. Agora vamos conhecer algumas das regiões monoteístas existentes no mundo. Zoroatrismo. Trata-se de uma região criada na antiga, péssima pela profeta Zaratustra, também conhecida pelos gregos como Zoroastros, no século XXI a.C. Oi. Oi, que século é esse, minha gente? É 6. Ai, que susto. 6. Ui. Você tá ficando louca, Pro? E tá querendo deixar pronto também. Antes de Cristo. No zoroatrismo, a história não dá para ler rápido, porque senão você vai se perder, porque tem cada nome. No zoroatrismo, há o culto a Deus Supremo, chamado de Aura, esse nome, Criador e representante do bem. Em contrapartida, acreditam que existe ainda um representante do mal, denominando esse nome. Seu livro sagrado é chamado Zend Avesta, onde se encontra alguns escritos dos ensinamentos de Zaratustra. Esse nome, Pro. Como não pratica magia, não adoram várias divindades e não realiza sacrifício com sangue. Os zoroatristas Os zoroatristas também acreditam que cada pessoa é livre para escolher o caminho do bem e do mal. Lógico, né? É livre, gente. E como no cristianismo, também também há a crença de que um Salvador surgirá na Terra para salvar seus seguidores, livrando-os do mal. Por cultuarem o único Deus, Aura Mansda. É isso, Pro? Isso. O zoroatrismo é entendido como a primeira manifestação monoteísta religiosa. Atualmente, ainda há seguidores de tal região,
Judaísmo. O judaísmo foi, no Oriente Médio, é conhecido como uma das religiões abrâmicas, em razão da crença em um Deus único, que se revelou o Abraão do primeiro pátria bíblico. Inge de Deus, o... Já esqueci os nomes, esses não. Nas ruínas de Persebolis, no atual Irã. Pessoas no Templo do Fogo de Zoroastro. No Irã. Esse nome. Durante esse nome, feriados pensas do Ano Novo de 2010. Foi quando eu nasci, foi no ano que eu nasci. Que fofinha. Próximo leitor. Sou eu de novo. O pessoal que está com a mão levantada pode baixar. Continua a leitura. Vamos. Sou eu, crianças. Para os judeus, o universo foi criado por Jade, ou Jeová, um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus disse o Abrão para sair da cidade de Ur, na antiga Mesopotâmia, em busca da terra sagrada de Canaã. Canaã. Nossa, por cada nome, aonde filhos de Jacó. Onde os filhos de Jacó, neto de Abraão, fundaram as 12 tribos de Israel. De acordo com a crença judaica, Moisés foi outro profeta. Muito tempo, depois recebeu de Deus as tábuas que continham os 10 mandamentos sagrados para os judeus. Deles surgiram a Torá, que conjunto de 5 livros sagrados, pertencendo à Bíblia judaica, em que os seguida até hoje. Os cultos judaicos são realizados em sinagogas, locais onde há uma arca sagrada, onde são guardados rolos da Torá. Atualmente existem cerca de 16 milhões de judeus no mundo, sendo que há no Brasil aproximadamente 120 milhões de pessoas que seguem essa religião. 120 mil. Imagem mostrada na cidade velha, principalmente o local de Jerusalém. É divina em quatro bairros: cristão, muçulmano, judeu e armênio, todos cercados por uma muralha. Shabat. Continua a leitura. Shabat. Nome dado no judaísmo ao dia de descanso semanal, simbolizado ao 7º dia, em que Deus descansou após a criação do mundo. Pelo rito judaico, o Shabat sempre começa a ser celebrando ao anoitecer de sexta-feira e se estende até o pôr do sol de sábado. Em hebraico, a etimologia de palavra Shebat está relacionada com o verbo... Peraí, vocês vão ouvir, calma aí. O Calma vai estudar aí. Que significa sabe o Shabat? Uhum. É que eu sigo ele. Toda sexta-feira à noite eu sigo os mandamentos de Deus. Sempre eu sigo. Pode continuar? No Shabat a gente não pode fazer nada. Não pode assistir YouTube, a gente pode ler a Bíblia, a gente pode assistir filmes sobre a Bíblia. Então, que significa César. Só um minutinho. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, no 7º dia de toda semana, você faz isso, é isso? Sim, quando anoitece sexta-feira, para mim, já é considerado, para minha família, já é considerado sábado. Sexta-feira à noite, já é considerado sábado. Aí a gente começa a fazer o que Deus pediu nos mandamentos, que, se eu não me engano, é o 8º mandamento, seguir
seguir o sábado de servir. É o quarto mandamento. Obrigada. E me fala uma coisa, qual é a sua religião? Eu não tenho religião. Então você só segue, Eu não no caso da sua família, vocês seguem, seria assim, pra gente explicar, porque assim, a gente tem as outras crianças da turma e tem também a galera que tá assistindo a gente. E aí você falou que a sua família segue, você segue, só para todo mundo entender. Então, no caso, vocês só seguem os mandamentos, é isso? Não tem uma religião específica. Vocês seguem os 7 mandamentos de Deus, vocês seguem a Deus, é isso? Sim. Entendi. Fala, Gustavo, que estava desesperado para falar. Professora, a minha história favorita de Deus é o dos 10 mandamentos. Ah, é legal. Eu gosto porque passa no Egito, aí tem os 7 mandamentos de Deus lá, e jogam. E tem as rãs lá, as moscas. Ô, professora. São lá os egípcios, menos os hebreus, né, Pro? Uhum. Ô, professora. Porque o faraó quer ser acima de Deus. Sim. Ô, professora, sabe por que o céu é azul? Por quê? Porque quando Deus criou o mundo, era tudo mar. Aí ele separou os céus do mar. Aí por isso que o céu é azul, puxou a cor do mar. Entendi. Pro, Oi. sabe que eu falei que eu ia pra igreja no que vem? É. Aí a minha mãe falou assim, eu achei que ia sozinha, né? Que eu ia ficar lá de fora. Ela falou assim, também tem que ir porque eu tenho que tirar vergonha na cara, né? E também, ela falou. Aí eu comecei a rir. Eu falei, mas é verdade. Eu parei de ir na igreja, aí minha vergonha da cara saiu. Vai, gente, continua a leitura. Pode continuar, Pro? Pode. Vou continuar. Cesar. Apesar de ser traduzida universalmente como descanso, uma tradução mais literal seria cessação, no sentido de Cessar dá um tempo, entendeu? Cessar, dar um parar tempo. o trabalho de criação, deixando-o com... Peraí, Pro. Eu acho que eu pulei Maria, né? No sentido de trabalho. Portanto, Shabat pode ser entendido como o dia em que Deus acessou seu trabalho de criação, deixando o conceito de descanso implícito. A palavra também é a raiz para o termo sábado. Em português, é para a denominação desse dia da semana. Em muitas outras línguas, o termo sabático é outra que deveria na origem em hebraico. Os judeus observam a respeito tanto os mandamentos positivos do Shabat. As 3 refeições festivas, jantar de sexta-feira, almoço de sábado e refeição de fim de tarde no sábado, com as registrações de algumas ações, no total há 39 publicações de atividades, melachot ou trabalhos, que são descritas por fonte religiosa judaica. Entre elas está escrevendo, acendente o fogo ou produzindo qualquer tipo de faisca, construído ou montar qualquer coisa, na maioria dos casos. A proibição é relacionada a um trabalho por meio do qual se cria algo que não existia antes. Isso porque, de acordo com a tradição judaica, assim como Deus acessou sua criação em 6 dias e descansou no 7º. As pessoas que se espalham em Deus se privam de criar no Shabat como demonstrações que só eles estão por trás de toda a criação. Próximo da leitura. Yudi, que só eu e o Yudi vamos ler. Professora, Oi.
Só quero saber de uma coisa. Lá vem ele. Os nazistas, eles não gostam de ninguém. Mas por que eles odiavam logo os judaicos? Mas Os será judeus? o Benedito, o primo, o vizinho abençoado, agora a gente não tá Gustavo, falando você do já nazismo. disse. Gustavo, você já disse, eles não gostam de ninguém. E atrapalha. Mas por que Você não eles sabe, odiavam tá? eles, professora? Gustavo, meu filho, Tem. volta pro foco da aula. Não sabe. Ele tá assim, ó, eu tô falando da florzinha rosa. Aí vem, professora, a senhora, eu tenho uma dúvida. A baleia... Professora, Ô, por que a professora, baleia é azul? É assim. Os povos que não gostam dos judaicos são os etsemitas. Etsenita. Aham. Era que nem aquele dia de ciências naturais, a gente falando das plantas. Professora, mas e a baleia? Como que ela vive fora do... Aí eu falei, ai, meu sim. Não, e teve outro dia também que teve outra coisa. Aí o Gustavo, meu filho, um foco aqui. Foco na atividade. Então, foco no cristianismo, porque a gente tem ainda história e matemática. Vamos lá. O cristianismo é a religião com mais seguidores no mundo. Atualmente possui cerca de 2,18 bilhões de fiéis, sendo que 51,4% católicos e 36% protestantes e 12,6% ortodoxos. É ortodoxo? Sim, continua. De acordo com a Bíblia, o livro sagrado dos cristãos, Deus criou o mundo começando pelo céu e a terra, terminando com a criação dos seres humanos, a sua semelhança. Para os cristãos, Deus é um ser que está em todos os lugares ao mesmo tempo, observando e cuidando de todos os seres humanos. A religião cristã... Isabela, fecha seu microfone, por favor. Fechei. Vamos A lá. religião cristã derivou o judaísmo. Jesus de Nazaré foi um judeu. Viveu na Palestina quando sua cidade estava sob o controle do Império Romano. Filho de Deus com a Virgem Maria, é considerado Messias, que teria nascido para salvar a humanidade. Messias equivale à palavra grega Christos. Por isso ficou conhecido como Jesus Cristo. Para os cristãos, Deus foi mais que um grande profeta. Foi o próprio Deus encarnado que revelou para a humanidade os ensinamentos do cristianismo. Foi denunciado por religiosos judeus por blasfemar ao dizer que era filho de Deus. Por isso, foi entregue aos romanos, depois morto e crucificado. Seus ensinamentos prosperaram por meio de seus apóstolos e discípulos, que acreditaram e anunciaram sua ressurreição, que teria ocorrido no domingo de Páscoa. Por isso, o domingo é o dia sagrado dos cristãos, não o dia do chocolate, professora. Não é o dia do chocolate. Do comércio. O cristianismo ganhou adeptos e expandiu-se quando o imperador Constantino se converteu à religião, tornando em 392 a religião oficial do Império Romano. Professora, tem alguém com o microfone aberto também. Meus amores. É o Lula, eu acho. Em 1054, houve a divisão do cristianismo em razão de uma disputa entre o Papa Romano na época, que pertencia à parte correspondente ao
Império Romano Ocidental Tal. e, e patriarcas do Império Romano do Oriente em relação a questões que envolviam a organização da Igreja Católica, fato conhecido como Cisma do Oriente. Com isso, foram formadas as igrejas católica, apostólica, romana e a Igreja Ortodoxa oriental. Ortodoxa oriental. Divisão. O líder da Igreja Católica é denominado Papa, sendo o atual argentino Jorge Mário Bergoglio, conhecido como Papa Francisco. Já na Igreja Ortodoxa, o representante é o patriarca de Constantinopla. Eu e minha mãe assistia o Papa Francisco toda manhã, segunda-feira. Segunda. Ô, professora, já que a gente está falando negócio aqui de religião, a senhora sabe como foi criada a mulher? Bom, depende da religião. Não, pra mim foi não é sobre de Adão. Aí, Gustavo. Então, gente, mas depende da religião. Adão é Cada de religião vai explicar de um jeito, ué. Tá? Vamos lá. Próxima página. Professor, foi o primeiro filme que eu assisti, era da Costela de Adão, professora. Sim, essa é a explicação da assim. religião católica, gente. Passa para a próxima, Eu sou não vamos católica, ficar tá, discutindo gente? isso aqui. Tem religião que não acredita nisso, só para informar vocês. Então, vamos lá. Quem vai ler? Vamos lá, Isabela. Mas não é você, criatura. Ô, Eu Senhor Jesus. Ah, professora, eu posso ler? Pode. Não, mas... Pode, mas ficou a brigando, você pode, vai. sou eu. O Papa Francisco saudando os fiéis católicos na Praça de São Pedro, no Vaticano. Catolicismo. Para os católicos existem os seguintes sacramentos: o batismo, a confissão, a Eucaristia, a crisma, a ordenação, o sagrado matrimônio e a unção dos enfermos, realizando esses rituais que são considerados obrigatórios para a salvação. Os católicos recebem a graça de Cristo. No Brasil, atualmente, a maioria da população ainda é católica, cerca de 65%, de acordo com dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2010. Ok, então, só um minutinho. Então, aqui, eu sou católica, tá? Então, eu entro nessa parte aqui, ok, que veio da costela de Adão e tal. Mas, o que acontece, gente, outras religiões, para informar isso para vocês, vai dar um choque aí de cultura, porque não acredita nessa explicação, tá? Se a gente for para a parte da ciência, a ciência não acredita nessa questão, nessa explicação também, tá bom? Que o homem veio do barro, depois a mulher veio da costela do Adão, e tal. Não acredita, tem outra explicação, tá bom? Então, é aquela questão, né? Ciência, até a ciência, agora o pessoal está entrando com essa. Política, religião, a gente não discute, né? E agora até ciência a gente pode pôr no meio, porque aí se a gente for discutir com um cientista como ele não acredita em Deus, ele vai defender a visão da ciência, né? Quem é religioso, aí defende a visão da religião, e assim vai. Mas, né? O Natal existe de verdade? O Natal... Para mim, o Natal nunca existiu, porque na Bíblia não fala nada sobre o Natal. Para mim, gente... Natal existe. Gente, assim, eu falei para vocês. Gente, presta atenção.
É assim, ó. Ó, tá vendo o que eu falei pra vocês? Você é qual região? Que, gente, não Qual se discute. Eu religião? acabei de falar pra vocês, né? Tanto religião quanto política, a gente não discute. Espírita. E se a gente for discutir com um cientista, tem muita coisa que a galera da religião vai bater de frente, porque o cientista também não vai acreditar. Ele vai querer provar com fatos científicos que quem é da religião vai querer provar com fatos de fé, não é? Então, assim, ó, o que acontece? O Natal para alguns existe, para outros o Natal só existe como uma questão de reunião familiar, de troca de presentes, sabe? De um encerramento de ano, né? De uma confraternização, vamos dizer assim, Alguém acredita, né? Noel? Confraternização. O Papai Noel, eu já contei a história para vocês, né? Já. Não, Tá, esse né? já A é. professora Camila já Camila contou, também. acho que a professora Isete Já também, contou. enfim. Gente, isso daí fica em aberto também, entendeu? Para quem quiser acreditar, para quem não quiser acreditar, fica em aberto. Ah, eu já sei que não existe. Bem como Eu o também. coelho da Páscoa e tudo mais. Porque também existe a questão comercial, que a gente tem que pensar que o nosso comércio ele precisa girar, não é verdade? Para as empresas terem emprego. Vocês entenderam? As fábricas terem emprego para vender mais, para ter mais emprego. É assim que o comércio gira. Vende, contrata. Vende, contrata. Vende, contrata. Então, a gente precisa, assim, também dar um pouquinho aí de crédito ao comércio, né? Quando eles inventam Dia dos Pais, Dia das Mães. A gente fala, tem todos os dias. Não adianta respeitar o pai e a mãe só no Dia dos Pais, só no Dia das Mães. Mas é uma data que o comércio achou para girar um pouquinho mais aí a economia. E assim vai. A mesma questão, a questão do Natal, tá bom? Tem gente, por exemplo, foi o que a gente tinha conversado antes, a questão da cor da roupa para passagem de ano novo. Tem gente que vai usar preto e ok, tudo bem. E tem gente que só vai usar branco, que é para trazer paz, não sei o quê. Tem gente que vai usar o amarelo, que é dinheiro. Nanana. Cada um tem uma crença também. E a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, tá bom? O protestantismo foi aquilo que a gente já havia conversado, eu já tinha explicado para vocês nas outras aulas lá na Idade Média, com Lutero, que ele não concordou com muita coisa da Igreja Católica, e aí ele trouxe o protestantismo. Vamos lá, protestantismo em 1517. Ocorreu uma nova divisão dentro da Igreja Católica Romana, na qual surgiram grupos que protestavam contra algumas regras e imposições da Igreja. Esse movimento ficou conhecido como Reforma Protestante. Sem Catedral Ortodoxa de São Basílio, localizada na Praça Vermelha, na cidade de Moscou, na Rússia. Eu leio a página 207. Tá marcada aqui. Minha filha. Oi. A senhora acredita? Ah, não é a minha 208. Eu acreditava no Papai Noel que eu vim aqui, mas aí eu já sabia que ele não tinha. Aí a minha Pronto. aí depois ela falou mesmo. Aí eu mas não fazer vídeo só editar. Não queria fazer isso, mas vou fazer. Professora, eu não acho Gente, que presta atenção numa coisa. A gente também tem que pensar da seguinte maneira. Ó, a gente tem que pensar assim. Lembra que eu tinha contado para vocês que lá na Idade Média, até antes da Idade Média um pouquinho, né? Que nada é muito certo nas datas aí. A criança era tratada como um adulto em miniatura e não tinha nada para ela. Ela era escravizada. Lembra que a gente tinha conversado sobre isso? E depois foram surgindo aí os filósofos, a galera que foi pensando na infância, foi surgindo a ideia de criança, que essa criança tinha que ser protegida, tinha que ter lei para essa criança, tinha que conscientizar as pessoas que a criança tinha que ser tratada diferente, tinha que ter uma linguagem para criança, roupa para criança, tudo apropriado para criança, certo? E aí foram surgindo a linguagem infantil também, a história infantil. Então, o que acontece? O Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, a Fada do Dente, tudo isso a gente vai contando para a criança, porque é uma linguagem infantil. É claro que depois de um certo tempo, a gente passa a não acreditar. Ninguém é obrigado a acreditar pro resto da vida. Mas a criancinha, quando ela é pequena, a gente não pode tirar isso dela. Porque faz parte do mundo dela, do pequenininho.
Depois, é claro, né, gente? Do primeiro ano aí da escola para frente, ou do Jardim 2, dependendo da criança, tudo bem, né? Mas quando ele é pequenininho, lá 2, 3 aninhos, poxa, a gente não vai chegar para a criança e falar, não existe Papai Noel. Deixa ele na fase dele de pequenininho acreditar na fada do dente, porque tem criança que chora muito com a fada do... Não quer tirar o dente, por exemplo. E aí, se você fala que vem a fada do dente, a criança já fica mais quietinha, ela já acredita na fada do dente, tudo bem tirar o dente. Vocês entenderam? Tem um psicólogo. Papai Noel é pra você obedecer. O Papai Noel é para você obedecer que você ganhou um presente. Então tem toda uma questão ali por trás. Claro que depois que cresce, ok, a gente sabe que não existe isso daí. E aí, eu entendo vocês falarem, eu não acredito, tudo bem. Mas isso precisa existir, por quê? Todo dia nasce criança e essas histórias elas precisam continuar existindo tanto para o comércio quanto para a questão psicológica, né? Para a gente ir sabendo como lidar com a criança começar a entender as regras sociais. Olha, isso eu posso, se eu não posso, se eu fizer assim é legal, se eu não fizer assim não é legal. Entenderam? É assim que funciona. Eu tenho provas que o Papai Noel não existe, porque esse ano eu que fui comprar meu presente e trouxe para a minha casa e eu abri ele daqui na minha casa. O Papai Noel não trouxe coisa nenhuma. Eu que comprei. Você que comprou, né? Eu fiquei. Sabe o que Eu aconteceu? acho que 7 anos de idade. Eu ia pra casa da minha avó, a minha irmã pediu o carregador. A minha mãe pediu o carregador. Aí lá eu abri a cama pra procurar o carregador, os dois presentes, meu e minha irmã. Aí eu já desconfiei que não existia. Entendi. Ô, Pro, sabe Então, o que mas aconteceu? aí a fase de vocês tudo bem, né, gente? Agora a criança que é pequenininha, coitada, mal fala direito, você vai falar pra pobrezinha da criança que não existe Papai Noel, ela vai chorar. O que tem? O que tem? Não existe Papai Noel. Se vocês fizerem isso com meu filho na hora que eu levar na escola, eu arranco a orelha de vocês, viu? Nós não vamos fazer isso, Bruno. E quem tiver de trancinha, arranca a trancinha. Professora, Não. sabe como eu descobri que... Ô, Pro, sabe como eu descobri que fada do dente não existe? Minha avó tava indo colocar R$20 debaixo do meu travesseiro. Eu tinha uns 6 anos. Aí eu acordei na hora que ela ia pegar o meu dente e colocar os R$20. Aí eu, ahá, sua farsa! Coitada, mas tudo bem. É brincadeira, hein, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, Crianças no YouTube, não acreditem nisso. Nós somos mentirosos. Olha, a gente vai diminuir aqui para menos de 1 minuto, tá? A gente clica no link e volta.